Olá, tudo bem? Esta é mais uma edição do Momento Cultural, aqui da TV Câmara, canal 16. E a pauta hoje é o Festival Canto Coral, que está em sua terceira edição aqui em Passo Fundo. Os nossos convidados são o diretor artístico do festival, maestro Ademir Camargo, e a presidente da Associação Passo Fundense de Corais, Rita Brito. Tudo bem, pessoal? Olá, boa tarde, Caterine, tudo bem? Olá, tudo bem? Então, pessoal, acho que para a gente começar essa conversa, de onde vem a ideia de criar um festival específico para corais aqui no interior do estado? Bom, da necessidade de fomentar, de ver essa arte do canto coral crescer e se multiplicar, né. Por que da necessidade de fazer? Porque nós estamos num momento que não haviam muitas oficinas, muitas possibilidades das pessoas se capacitarem, de se aperfeiçoarem, de trocar experiências, né. Então a gente pensou em criar um festival que, além das apresentações artísticas, também fosse um momento que as pessoas pudessem se reciclar, né, na sua arte, na técnica vocal, na regência coral, enfim, seria um momento para criar oportunidades de aperfeiçoamento. Foi isso que a gente pensou. E vocês comentaram antes que já tinha esse encontro que ele era municipal, né, ele trazia corais aqui de Passo Fundo para encontros, para noites de apresentação, então vem um pouquinho disso também? Com certeza, porque aqui em Passo Fundo nós temos vários corais, né, então é uma população bem grande e dependendo da cada vez que tu vai fazer algum encontro, assim, eles veem as técnicas que as pessoas têm, né, e querem aperfeiçoar, querem ficar cada vez melhores. E esse é um dos intuitos do festival. Eu queria perguntar até, eu lembro que quando eu era criança, pelo menos, era muito comum escolas terem seus corais, né. Você crescia, assim, vendo coral em escola e coisa. Ainda é um movimento isso? Ainda existem esses corais que vêm desde lá pequenininhos? Ou tem um público mais específico, um perfil que faz parte desses grupos? Hã, então, foi mais já foi muito mais forte isso nas escolas, né. Hoje em dia, aqui em Passo Fundo, eu acredito que não. A não ser que algumas, ações individuais de uma escola, mas isso não faz parte do ensino na rede. O canto coral não é uma prática que faça parte do calendário de ensino da escola, né. Então tem algumas escolas que têm o seu coral, mas são iniciativas pontuais de cada escola, né. Eu sei que o município tem agora, recentemente iniciou, na escola Yamandu Costa, iniciaram o coral da escola pública de música do município, que inclusive vai estar fazendo uma apresentação no Festival Canto Coral de Passo Fundo, né. Então, mas são poucas as ações. Eu acho que isso é uma questão que tem que ser trabalhado, que quanto mais acesso a criança tiver à cultura, quanto mais cedo ela tiver acesso ao canto, mais nós vamos ter mais cantores praticando essa atividade, né. E Rita, você que está na cadeira agora de presidente da associação, né, o Ademir já passou por ela, como é que a associação ela surgiu aqui em Passo Fundo? Você sabe nos contar em que ano, assim, como é que ela apareceu e foi realmente fundada? Esse eu acho melhor o Ademir falar, que como ele está há mais tempo, né, eu faço apenas 5 anos que eu participo do coral, do canto coral aqui em Passo Fundo. E o Ademir já tem uma jornada bem longa, né, porque é profissão no caso dele, né. Então ele que sabe dizer mais essa parte A histórica. a Associação Passo Fundense de Corais, ela é uma ação do professor José Carlos Geller. Na época ele atuava muito com regência aqui em Passo Fundo e na região, ele era professor da Universidade de Passo Fundo, aqui da UPF, e ele trabalhava com canto coral na região, então partiu dele essa ação de criar uma associação para trabalhar por esse grupo, por esse núcleo. Isso, se eu não me engano, foi em 92, né, e de lá para cá ela continua sem parar, ativamente. E com as eleições, né, que a gente comentava. É isso, é, a cada 2 anos agora, né, a partir da nova formulação, então a cada 2 anos a gente tem uma eleição da nova diretoria, né. E agora falando um pouquinho sobre a programação do festival. O que que vocês adiantam, assim, pra gente que vai ter, o pessoal que vai vir pra cá? Tem participantes de todo o país, né, então como é que foi feita essa seleção de quem vem pra Passo Fundo? Inicialmente a gente priorizou os coralistas de Passo Fundo. A gente abriu para associação primeiro,
para quem quisesse participar, fazer a inscrição, porque a gente já conhece os professores que a gente convidou, né, são pessoas renomadas, então todo mundo se interessou, já participaram anteriormente, e depois a gente abriu para a região. Daí quando o pessoal todo já estava esperando, né, já está se tornando um evento que todo mundo conhece, que vai acontecer nesse mês de junho, assim, então já foi bem fácil vender a ideia. É. Então, quando a gente faz esse evento, a ideia é sempre priorizar os nossos cantores, os nossos coralistas, a nossa comunidade, né. Como eu falei anteriormente para você na nossa conversa aqui, esse evento é uma parceria da prefeitura com a Associação Passo Fundo de Corais, então o fomento do festival, ele vem do poder público, né. Então a gente tem como obrigação primeiramente atender os nossos coralistas. A partir do momento que os nossos coralistas se inscreveram no festival, então a gente abre para a região. Então daí vem os cantores de corais de várias regiões aqui e também regentes de toda a região norte do estado, e desse ano a gente tem regentes de São Paulo também que estão vindo, tem pessoas que estão vindo de Brasília para fazer o curso também, e também tem Paraná. Então o festival ele tomou uma proporção muito grande, sabe. Isso se deve ao trabalho que a gente fez nesses 2 anos anteriores, e também aos professores que a gente vem trazendo, sabe. A gente traz para a regência Isabela Sequef. Isabela Sequef é uma regente de Brasília, foi professora da Universidade de Brasília, então é uma pessoa que transita muito bem nesse meio coral, nacional e internacionalmente. Para técnica vocal a gente está trazendo o Pedro Spor, o Pedrão, que é um professor de canto aqui de Porto Alegre também, e vive essa questão do canto coral há muito tempo. E para trabalhar canto coral com os coralistas, a gente está trazendo o Márcio Busato, né, que é aqui de Porto Alegre, trabalha na PUC. Então todas essas pessoas que estão vindo trabalhar conosco no festival, eles são fortemente identificados com essa arte do canto coral. Eles não só vivem disso, como eles se dedicam ao ensino dessa arte, sabe. Eles têm isso no DNA deles, então acho que isso é o diferencial, porque você traz pessoas para trabalhar, pessoas que amam aquilo que fazem, então isso dá uma proporção gigante, assim, do trabalho. Em relação a esses regentes que vêm de outras partes do país, existe uma diferença de técnica ou de estilos nos corais que são daqui, num coral, num regente que é de São Paulo, que é lá do Nordeste? Porque é uma coisa que a gente vê às vezes em outros meios culturais, né, que tem uma diferença regional. O coral também ele se enquadra nisso? A gente tem muito do trabalho folclórico, né, tipo, você vai pega um coro do Nordeste, eles valorizam muito lá, o ritmo musical deles. Isso como você também identifica muito quando você ouve um coro argentino. Coral argentino, ele sempre que ele vem, ele tem no repertório dele música deles, que identifica o país deles, né. E o Brasil como é grande, é enorme, então são vários sotaques dentro do Brasil, né. Mas cada estado tem sim as suas características, né, de expressão, mas quando você trabalha a regência, você tem que procurar unificar isso, né. Então a gente vai ter 2, por isso que a gente tem 2 áreas de trabalho, uma para os coralistas, que daí vem um regente trabalhar, ele trabalha várias vertentes do canto coral, e para os regentes então de coros que vêm buscar aperfeiçoamento, a gente trabalha numa linha mais clássica, então a gente desenvolve um repertório mais erudito, porque daí esse repertório requer mais estu o professor vai ter que estudar mais, vai ter que estudar a partitura, e isso nos dá uma possibilidade de um concerto diferenciado também, tá. Porque isso também é uma coisa que é muito interessante no festival, né, é essa diversidade, porque durante a semana toda tem essa programação artística que você vai ter todos os estilos de música sendo apresentado, popular, o erudito, o sertanejo, o pop, porque cada coral tem a sua identidade, né, e traz seu repertório. E aí quando chega na sexta-feira, que é o encerramento da oficina de regência, no dia 18, o repertório é o Magnificat de Vivaldi, então é uma obra clássica, assim. Então para esse repertório a gente vai ter a participação dos regentes, um coro de câmara que foi formado, alunos se inscreveram para cantar esse repertório. Então tem a participação de um quarteto de cordas no concerto, então, sabe, é um Outro corpo. outro corpo, é uma outra sonoridade, assim, sabe, isso é muito interessante, assim. Eu lembro que eu li um pouco sobre essa questão da música erudita e da música popular, e até sobre o coral de câmara em específico. O que que ele é especificamente, o coral de câmara? Ele é um tipo O específico? coro de câmara geralmente é um coro menor, né,
Porque o coro, você pode chamar de coral a partir de 8 pessoas, 12 pessoas que cantem a mais que uma voz, né. Mas o coro de câmara, então, é um coro geralmente é um coro formado por cantores mais experientes, é um coro reduzido, um coro mais enxuto, que faz um repertório mais erudito. Quantas pessoas mais ou menos? De 16 a 24. Hum. Isso é um coro de câmara, tá. Mas isso nos moldes europeus, Sim. né, que é o que define isso. Mas o nosso coro de câmara já tomou uma proporção muito maior, porque tem uma, né, já não poderíamos mais chamar de coro de câmara, porque já tem mais pessoas inscritas, porque o pessoal gostou da ideia, tu entende, gostou do repertório e acabou se inscrevendo. Então é isso, tem pessoas que vêm de Brasília, de Campinas para cantar esse repertório, porque não é um repertório que você faz na tua rotina de ensaio, sabe. Então é uma oportunidade de você dedicar um repertório que que é meio fora da caixa, digamos Sim. assim, né. E em relação às edições passadas do festival, o que tem de diferente, assim? Porque ele tomou um corpo muito maior, né, antes era uma coisa que ficava um pouco mais na cidade, na região, e agora a gente tem aí o país inteiro. Eu acho que é a dedicação das pessoas quererem aprender, quererem se aperfeiçoar. Tu vê que a gente notou que nos primeiros encontros, muitas pessoas coralistas não sabiam ler partituras, tinham dificuldades. E daí elas viram o quão importante é saber ler a partitura. E daí foram fazendo os cursos, tentando se aperfeiçoar e seguindo nessa linha aí. Então eu acho que ele tem as pessoas que vêm participar nesse terceiro encontro têm um nível melhor já, né, para poder participar. E em relação à participação de vocês, enquanto coralistas, Rita, tu falou que fazem 5 anos, né, que tu Sim. tá envolvida, como é que tu acabou caindo nesse mundo? Geralmente quem traz são amigos. Eu tive um problema de saúde e eu precisava de uma arteterapia. E o canto coral foi uma terapia maravilhosa. Tu começou aonde? No coral da igreja luterana. É um canto gospel, né, no caso. E agora eu já fui para o coral Prosit, o coral alemão também, Nossa! para ter um desafio de uma outra língua, para também ver que nessa parte do canto coral não existe dificuldade em função de línguas. Canta-se qualquer música em qualquer idioma. Isso pode se ver no coral o Ressonare. Ressonare canta latim, espanhol, inglês, qualquer coisa. Então isso faz com que as pessoas, desenvolvam, né, o potencial da imaginação, da inteligência. É um desafio. E como é que foi pegar a partitura, assim, pela primeira vez de uma língua totalmente diferente? Não. Teve que ter muita dedicação e comecei a estudar alemão também. Teve que ter o estudo da língua, não deu pra fugir. Não, a gente começa, né, lendo assim, mas o canto coral é a letra, a melodia, o ritmo, tu tem que agregar todos esses quesitos junto para poder desenvolver. Então o ritmo e a melodia te ajudam muito na pronunciação. Sim. Daí vai. Então, pessoal, agora eu vou chamar um rápido intervalo aqui no Momento Cultural e em seguida a gente volta com mais um pouco da nossa conversa sobre a terceira edição do Festival Canto Coral. A gente já volta. O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates. Estamos de volta com o Momento Cultural para continuar a nossa conversa aqui com o Ademir e com a Rita. E, pessoal, antes da gente ir para o intervalo, a gente estava conversando sobre essa diferença, né, das línguas e dessa construção melódica dentro do coral.
E você comentou, né, Ademir, dessa participação principalmente de idosos no meio. E antes eu cheguei a perguntar, né, se havia um público específico que participa do coral. Então é realmente essa coisa que qualquer um participa sempre. Não é, o canto coral não tem idade, né? O canto coral ele é extremamente aberto a todas as idades, criança, jovem, adulto, idoso, todos têm espaço no movimento coral, todos, homens, mulheres, crianças, não tem. É aberto a todo mundo e todo mundo pode participar. Agora, recentemente, a gente está começando um projeto numa escola municipal, que é a Flauta Doce e Canto Coral, então são crianças de 11, 12 anos na escola de Yamandu Costa, como já falei, tem um projeto de coral infantil também, né? O CREAT da universidade tem um coral de terceira idade, então as igrejas todas aqui, algumas têm coral, né? Então é um movimento muito aberto, sabe? Muito receptivo. E em relação a essa participação, vocês falaram que as suas oficinas muitas vão ser de aperfeiçoamento para pessoas que já são regentes, que já fazem parte de corais, e quem nunca teve experiência, pode participar também? Pode participar também, que já tivemos casos de pessoas que também vieram pela primeira vez participar, gostaram muito e estão retornando. Então sempre é um momento de aprendizado. E esses regentes, esses professores que vêm, eles são muito dinâmicos e eles conseguem movimentar que mesmo as pessoas que não têm conhecimento vão entrando no ritmo das que já estão mais adiantadas. E nesse quesito, vocês sentem que essas 2 edições fizeram o Passo Fundo olhar de outro jeito para o coral? Olha, eu penso que sim, eu acredito que sim. Até o próprio olhar dos coralistas para o seu trabalho mudou, né? Vem mudando. Eu acho que sim, eu acho que valoriza a arte, enobrece a arte, sim. Vocês receberam público de diferentes tipos, assim? Porque às vezes a gente sente que fica talvez restrita a uma bolha específica que participa. Vocês sentem que o festival conseguiu furar um pouco essa bolha? Olha, o ano passado a gente teve apresentações em todas as noites, assim como vai ser esse ano, e surpreendentemente todas as noites com um público bem presente e variado, sabe, de todas as idades. Eu acho que sim, eu acho que as pessoas estão mais atentas, acho que Passo Fundo culturalmente está muito atento nas coisas que vêm acontecendo, né. Isso se deve a toda a classe que faz cultura em Passo Fundo, que tem procurado potencializar o seu trabalho e mostrar o seu trabalho de forma eficiente para o nosso público. Então o nosso público tem ido prestigiar tanto canto coral como outras ações que são feitas aqui no município, né. E esse ano eu tenho certeza que não vai ser diferente, porque as atrações são muitas, variadas, grupos maravilhosos vindo participar, então eu tenho certeza que vai ser mais uma vez sucesso de público, né. Com certeza. E aproveitando então, falando um pouco da programação, né, a gente falou sobre coisas que vão acontecer, então de que data a que data o pessoal pode aproveitar o festival aqui em Passo Fundo e o que eles podem esperar dessa programação? O festival inicia dia 14, na segunda-feira. Amanhã e à tarde são as oficinas, que vão acontecer no Colégio Conceição, nas salas, eles foram cedidas as salas. E à noite, todas as noites, vai ter, durante toda a semana, a apresentação dos corais, que vai ser na capela do Colégio Conceição também. Então, vai ter tem início às 7 horas, 19 horas, às 19 horas ali, e uma média de 5, 6 grupos por 4 a 5 grupos por por noite. noite. São apresentações em mais ou menos quanto tempo? 3 músicas cada grupo, né, então a programação demora com 1 hora mais ou menos de apresentação, 1h15, né, em torno disso. E nós comentávamos sobre essa lacuna que existia aqui em Passo Fundo de não ter muito espaço para esses corais se apresentarem, né. Você entende então que o festival ele também vem como essa forma desse pessoal, quem sabe, ensaiar pensando que a gente vai ter um lugar para apresentar a nossa arte? Eu acho que Passo Fundo é uma cidade que ela é efervescente na questão cultural do canto coral, sabe, porque os próprios grupos de Passo Fundo, tem alguns que fazem os seus encontros de coros. Recentemente teve no Marista um encontro de coros só de grupos femininos, realizado pelo Vocal Som e Arte, né. Segundo semestre acho que tem um encontro de coros de música alemã realizado pelo Coral Prosit. Então existem ações, assim, separadamente que já reverbera o canto coral por Passo Fundo. Porém, nessa semana a coisa se amplifica e se torna muito mais intensa, né. E sim, os corais se preparam
para sua apresentação nesse evento, né? Com certeza, existe uma preparação especial. E em relação ao estado, que outros festivais, assim, apareceram, meio que foi pipocando, assim, o movimento, foi espalhando pelo Rio Grande do Sul? Tá, e nesse âmbito, assim, a gente teve um movimento que foi muito forte no Rio Grande do Sul, inclusive tinha o Festival Internacional de Coros, mas isso foi lá pelos anos 90. Depois isso terminou e estava em stand-by esse movimento, sabe? Com a iniciativa aqui do nosso festival, eu sei que esse ano Santa Cruz já fez o festival deles. Eu sei que tem um festival muito parecido, se eu não me engano, em Cascavel, né? Então as coisas vão reverberando e isso vai amplificando, sabe? Isso é importante. E tu acha que tem uma razão específica, Ademir, e você também, né, Rita, como pessoas que estão envolvidas, desse festival ter parado de acontecer, esse internacional, por exemplo, que aconteceu aqui há uma década e depois ele parou por um tempo? Eu acho que isso tudo é uma questão de iniciativa. Você tem que ter pessoas que se proponham a fazer, né? Se você não tem as pessoas que se propõem a fazer isso, não vai acontecer. Então, esse festival internacional que acontecia tinha uma federação forte que organizava isso. Então, essa federação, por algum motivo, ela deixou de atuar e o festival acabou se perdendo no tempo, né? E esse evento nosso aqui, ele acontece porque tem a Associação Passo-Fundo de Corais que se propõe a fazer. E as pessoas arregaçam as mangas e trabalham para fazer esse festival. A gente começa a trabalhar ele no começo do ano. Ele é um festival de uma semana, mas a preparação deles é desde janeiro para cá. Na verdade, se for pensar, eu já estou trabalhando nele, já trabalhando nele desde julho do ano passado. Tu entende? Mas que começa mesmo definitivamente a partir de janeiro, a gente já começa a trabalhar o festival, porque tem muita coisa para fazer, sabe? É professor, é sala, é convidar os grupos, é divulgar as oficinas. Então é uma coisa que dá trabalho, porém o resultado tem sido maravilhoso. E para vocês, perdão, Rita, tu ia? Mesmo assim, que nem o Ademir falou que a gente está desde o ano passado, quando houve o segundo encontro, as pessoas saíram do encontro já perguntando qual é a data do próximo, porque o negócio funcionou tão bem, teve uma aceitação tão boa, né, eles viram os resultados, que a gente já tinha pessoas interessadas desde o ano passado. E para vocês, qual a parte mais legal de estar, assim, nessa coordenação do festival? A gente ama música, né. Então para nós é uma coisa boa a gente poder divulgar a cultura e saber o quão importante é porque quantas pessoas tem envolvida aqui em Passo Fundo, quantos corais tem, quantas pessoas participam, e que a gente sabe o quanto é bom isso para as pessoas. Não é só de pão que vive o homem, né, de arte também. Então nós estamos aí tentando divulgar essa parte, e é maravilhoso participar. Dizem que não existem pessoas más que cantem, Hum. as brasileiras são pessoas de bem. É verdade. E é isso, eu acho que o canto coral é um movimento muito forte, não só no Rio Grande do Sul, ele é no país inteiro. É um movimento que vem né, centenário de anos, veio para o Rio Grande do Sul com a imigração italiana, com a imigração alemã, e ele se perpetua aqui. E ele é forte. Nós, coralistas e regentes, a gente não sabe a força que a gente tem, sabe? E a ideia do festival é isso, é mostrar a potência do canto coral, a potência dessa arte, sabe? Para que as pessoas percebam que esse movimento está aí, que esse movimento é atuante e que esse movimento gera tanto bem para as pessoas que se envolvem. E tu perguntou o que que era gratificante. Se tu tiver um tempo, vai lá no festival, fica uma tarde girando por lá para te ver a energia que rola dentro daquela escola, porque é impressionante, sabe? Só quem tá lá dentro vivendo aquilo sabe o que é a energia que circula no espaço. Eu queria que vocês comentassem até um pouquinho falando, Rita, tu comentou antes, né, que teve teu problema de saúde, e a arte foi um grande impulsionador da tua melhora, né. Essa questão de arte-terapia, que o coral funciona como isso também, queria que vocês comentassem se vocês têm alguma história, assim, sem ser a tua pessoal, de pessoas que vocês viram que, nossa, se transformaram depois que puderam participar. Eu vivi muito isso quando eu trabalhei mais diretamente com o canto coral na terceira idade, né, num trabalho que eu fiz, estava na universidade, que as pessoas chegavam por canto coral com casos de depressão e com poucos meses de cantando, as pessoas estavam boas, porque você está praticando, você está cantando, você tá trabalhando o teu cérebro,
E tem uma outra coisa que é muito importante, que é o convívio com outras pessoas com o mesmo objetivo. Então, quando você está numa sala com 15, 20, 30 pessoas e essas pessoas estão ali com um único objetivo, com o mesmo objetivo, gera uma energia boa. Então, a pessoa sai dali com uma energia recarregada, nova. E isso vai sendo trabalhado no dia a dia dessa pessoa, tu entende? Então, isso vai, de alguma forma, vai transformar a qualidade de vida dessa pessoa. Eu sou um defensor de quanto mais um governo investir em cultura, ele vai investir cada vez menos em remédio, em tratamento. Isso em qualquer cultura. Você investe em cultura, você está investindo na saúde do teu município, do teu cidadão. E isso vai tirar você lá da farmacinha do hospital. Em relação à programação do festival de novo, o que vocês pessoalmente estão mais ansiosos assim para acompanhar? É o desenvolvimento das oficinas, realmente. Porque eu não recordo bem quanto o número de pessoas que participaram das oficinas do ano passado, mas são vários dias que várias pessoas de várias cidades, de vários locais vêm, se reúnem, começam aquela convivência, né, e vão aprendendo. E a gente nesse decorrer, eles têm uma música que eles vão fazer. Então eles têm um repertório que vai ser apresentado no sábado à noite, que todos os que estão participando das oficinas vão fazer. Então é uma multidão de pessoas cantando a mesma coisa. Então é um espaço curto de tempo para ver o quão bons são os profissionais que vêm ministrar os cursos, que nesse pequeno espaço de tempo eles conseguem fazer um grupo de pessoas das mais diversas, né, condições de regiões, de desenvolvimento técnico, eles conseguem fazer um nivelamento e fazer uma apresentação. E só Na verdade, o festival ele já está sendo executado, né? Porque quando a gente define os professores, eles já nos mandam o repertório que vai ser trabalhado no festival e a gente já passa isso para os alunos. Então, quem vai fazer o curso de regência já está com esse material sendo estudado já há uns 2 meses. Então, eles chegam aqui com aquele material fervilhando já, né? Para prática. E o pessoal vai fazer, os coralistas que vão fazer a oficina de canto coral, eles já receberam no grupo a partitura da música que eles vão cantar e áudios para eles irem estudando. Então, são guias que eles vão ouvindo aquela melodia. Então, quando eles chegam aqui, eles já estão com aquilo ali fervilhando na cabeça, né? Então, é colocado em prática, só que os coralistas eles têm 3 dias. É quinta, sexta e sábado a oficina. Então, eles vão preparar 4 canções nesses 3 dias, do zero, né? E eles apresentam essas canções no sábado à noite. nossa, deve ser É, linda a apresentação final. É bem emocionante. Então, ano passado, eu não me recordo que tinha 125 pessoas inscritas, porque veio um coral inteiro do Alegrete para cá. O coral veio inteiro para cá. Né. Esse ano esse coral não veio, mas a gente está com 120 inscritos, coralistas. Para a oficina de regência tem 32 inscritos, 32 regentes que se inscreveram. Coro de câmara, se eu não me engano, são 25 pessoas inscritas. Então o festival já está com mais de 200 pessoas inscritas no festival. Pessoal, para finalizar, então, o festival ele é gratuito, as entradas são gratuitas. Onde é que o pessoal pode adquirir entradas para as apresentações e para a questão das oficinas? Tá? Entrada franca, tá? O que a gente está pedindo, e a gente está, para quem for participar assistir às apresentações, que dentro da sua possibilidade leve 1 quilo de alimento. Que esse quilo de alimento depois a gente vai passar para as entidades carentes aqui do nosso município. Então é uma forma de a gente arrecadar donativos e repassar para quem precisa. E a gente sabe que com esse clima que está fazendo aí, as pessoas estão precisando novamente, né, desse carinho. Então é de segunda a sábado, sempre às 19 horas, então, as apresentações artísticas, ok? Para quem gostaria de fazer a oficina de técnica vocal, a oficina de canto coral, aí tem que ir lá no Facebook da Associação Pasfundense de Corais e lá tem o link de inscrição. Daí lá você se inscreve e aí a gente entra em contato com a pessoa. Perfeito, então, pessoal. Muito obrigada por vocês terem participado do episódio de hoje do Momento Cultural. E eu encerro ele por aqui. Muito obrigada a você que nos acompanhou. Uma boa noite e até amanhã.